Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Semana de Libertadores, última rodada da fase de grupos. Alguns times já classificados para as oitavas de final, outros já classificados na primeira colocação, outros classificados, mas ainda tem que definir se será o primeiro ou o segundo colocado. E tem times que, ao término da rodada, podem estar classificados e podem estar fora, porque está tudo muito embolado. Então, teremos uma sexta rodada dinâmica e com muita emoção e tensão até o final, com o apito final do juiz. Então, é sobre os jogos desta sexta rodada da Libertadores 2023, a glória eterna, que a gente vai falar nesse momento. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, que tem o seu time aqui na Libertadores, ou você que está secando algum time, porque o seu time não está, mas você está secando algum time para ele ser eliminado, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 020... Não, o WhatsApp é o 022, mas daqui eu nunca me lembro o número do número, o número. Então, olha aqui na descrição do vídeo que tem o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar o canal de diversas formas, pelo Pix, que é o número do nosso WhatsApp, através do Superchat, quando estiver no live, através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, que está aqui embaixo de azul, e através desse coração aqui, que está do lado do compartilhar. E aqui eu vou te dar 3 palavrinhas rápidas. Primeiro, esse link que está aqui na descrição do vídeo, é o link do Zone Play, é por onde eu assisto todos os jogos, tá? Filmes, minisséries, documentários, em casa ou pelo celular, em alta definição e sem travar. Para mim funciona muito bem, por isso eu indico para você. Outro detalhe, você que faz parte de qualquer grupo do canal Resenha com Magalhães, você tem direito a uma promoção. Vai lá no seu grupo do WhatsApp, procura o Zone Play, clica e pergunta qual é a promoção. E uma outra coisa, amigo torcedor que acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães, a gente já tem 6, 7 anos quase de estrada aqui no YouTube, e mais da metade da galera que se inscreve, que acompanha, não são inscritos. Eu acompanho pela estatística. 57, 58% das pessoas que assistem não são inscritos. Pô, é de graça, não paga nada, você não tem que fazer cadastro, é só clicar. Então ajuda aí o canal para a gente poder aumentar esse número de inscritos. Só para você ter ideia, se todos fossem inscritos, eu já tinha passado de 50 mil. Então, faz uma grande diferença. Então, dá essa moral aí, inscreva-se aí no canal. Beleza? Então, vamos lá, galera. Vamos aqui falar dos jogos da Libertadores 2023, sexta rodada. Deixa eu logo botar o óculos aqui, senão eu não enxergo absolutamente nada. Bom, teremos na terça-feira, dia 27 de junho de 2023, Atlético Paranaense e Alianza Lima. O Atlético Paranaense já está classificado. O Atlético Paranaense é o primeiro colocado com 10 pontos. Ou seja, ele já está nas oitavas de final. Ele só está brigando se vai ser o primeiro ou vai ser o segundo. Porque o Atlético Mineiro é o segundo colocado com 9 pontos. Como o Atlético Paranaense pega o Libertad? Não, o Atlético Paranaense pega o Alianza Lima, que é o quarto colocado. O Atlético Mineiro pega o Libertad. Se o Atlético Paranaense não vencer e o Atlético Mineiro vencer, o Atlético Mineiro é o primeiro e o Atlético Paranaense é o segundo. Então a briga neste grupo, no grupo G, no caso do Atlético Paranaense, é pela primeira colocação. Classificado ele já está. Vai ficar em primeiro ou em segundo. Lógico. Jogando em casa, ficar em primeiro lugar é sempre melhor que você
já sabe que nas oitavas de final você vai jogar a segunda em casa. Pelo sorteio, quem fica em primeiro joga a segunda em casa. Então o Atlético Paranaense não vai querer dar esse mole e joga contra o Alianza Lima. O Alianza Lima só teve uma vitória durante os 5 jogos, um empate, 3 derrotas. Os últimos 3 jogos perdeu. O Alianza Lima está ali brigando com o Libertad por uma terceira colocação. Então o Alianza Lima ainda tem chances de ir para aquele mata-mata contra o time da Sul-Americana. Então ele vai para tentar alguma coisa. No caso, ganhar. Porque o Alianza Lima só consegue alguma coisa se ganhar e o Libertad perder. Aí ele fica em terceiro. Então ele vai para tentar jogar contra o Atlético Paranaense. Sinceramente, eu vou ficar surpreso se o Atlético Paranaense não ganhar do Alianza Lima. O Atlético Paranaense, né, que teve aí a saída do Felipão e do Turra, mas, sinceramente, eu não sei se a torcida tá triste com isso, não. O interino tá ficando, né? O interino tá lá, gostei até da última partida do Atlético Paranaense, uma forma diferente de jogar, com 3 zagueiros, time mais para frente, muito melhor do que a gente via com o time do Filipão e do Turra. Na minha opinião, o Turra, infelizmente, era muito influenciado pelo Filipão, apesar de falar que não. Mas é óbvio que era, a gente sabe que era. Talvez se o Turra não tivesse o Filipão ali na sombra, ele fosse diferente. Vamos ver o Turra agora em outro time, como é que ele desempenha. Mas eu não acho que o Turra é um mau treinador, não. Tá? Não acho que o Turra é um mau treinador, não. Então, Atlético Paranaense e Alianza Lima, para mim, dá furacão 2-0 em cima do Alianza Lima. Também, na terça-feira, no mesmo horário, às 19 horas, Libertad e Atlético Mineiro. Bom, aqui tem um detalhe. O Atlético Mineiro é o segundo colocado. O Libertad tem 6 pontos. Olha aqui. O Libertad tem 6 pontos. Se o Libertad ganhar do Atlético Mineiro, ele chega aos mesmos 9 pontos. O Atlético Mineiro agora de Felipe Scolari, né? Que é óbvio, vai jogar todo atrás contra o Libertad. Ou você acha que o Filipão vai jogar contra o Libertad lá na frente? Não vai. Ele vai jogar atrás, no contra-ataque, porque o empate é do Atlético Mineiro. No ruim, ele fica em segundo lugar. Então, o Filipão não vai querer tentar ganhar para, quem sabe, ser o primeiro colocado. O Filipão não vai fazer isso. O Filipão vai querer a classificação. Se der, ele ganha. Mas vai entrar pelo empate. O Atlético Mineiro vai entrar pelo empate contra o Libertad. Se o Libertad ganhar de 1-0, fica com 9 pontos. Fica com saldo 0 e o Atlético Mineiro com saldo 1. O Libertad, para passar o Atlético Mineiro, ele tem que ganhar e fazer saldo. Então ele tem que ganhar ali, se ele ganhar de 2-0, ele fica com saldo 1. Ele fica com saldo 1 e o Atlético Mineiro com saldo 0. Um saldo 0. Então, é isso, né? 0. Exatamente. Então, se o Libertad ganhar do Atlético Mineiro de 2-0, ele elimina o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não pode perder por 2-0. Se perder por 1-0, o Atlético Mineiro está classificado. É isso mesmo. O Atlético Mineiro tem um saldo de 2. Se perder de 2-0, fica com saldo 0. O Libertad tem um saldo de menos 1. Se ganhar de 1-0, 0. Se ganhar de 2-0, fica com saldo 1. Porque ele vai ter 7 gols contra 6. O saldo de 1. Então, o Atlético Mineiro só depende do empate. E dependendo do empate, você já sabe como é que o Galo vai jogar fora de casa contra o Libertad. Pelo empate. No melhor jeito, no melhor gosto, Filipão. Mas eu acho que o Galo ganha. Para mim, o Galo vence o Libertad, mesmo fora de casa. O time do Libertad ganhou 2, perdeu 3 e não teve empate. Então acho que não vai dar empate esse jogo. Para mim, o Galo vence essa partida, apesar de a gente lembrar, com o Kudê, o Atlético Mineiro ganhou de 2-0 do Corinthians,
Jogou em São Paulo e tomou de 2. Mas não era o Filipão, era o Kudê. Acho que o Filipão é mais estratégico nessa parte defensiva, é especialista. Não acredito nisso. Então, pode dar até empate, mas eu acredito que no contra-ataque o Atlético Mineiro vence 1-0 Galo em cima do Libertad. 1-0 Galo em cima do Libertad. E, na minha opinião, nesse grupo Atlético Paranaense em primeiro e Atlético Mineiro em segundo. Também, na terça-feira, temos ali o River Plate e o The Strong, e Olímpia e Melgar. Bom, não são brasileiros, desse a gente não fala. Temos também na terça-feira, 9 horas da noite, Atlético Nacional e Patronato. Não é brasileiro. Na terça-feira, 9 horas da noite, no Maracanã, Fluminense e Sporting Cristal. Fluminense e Sporting Cristal. Bom, o Fluminense é o primeiro colocado com 9 pontos. 9 pontos. O Fluminense está classificado? Não. O Fluminense não está classificado, mesmo com 9 pontos. Por quê? Porque o River tem 7, o Sporting Cristal tem 7. E o The Strong tem 6. Ou seja, é isso? Exatamente. Todo mundo ainda tem chance nesse grupo. Grupo D. Todo mundo tem chance. Bom, vamos lá. Fluminense e Sporting Cristal. O Sporting Cristal nos últimos 3 jogos ganhou 2 e empatou 1. O Fluminense nos últimos 2 jogos perdeu as 2. O Fluminense vem em queda, mas fez um jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, que jogou boa parte do jogo com -1 e ganhou de virada. Ou seja, é aquele tipo de jogo para te levantar a moral de novo. O que a gente espera é que o Fluminense volte ao futebol que a gente estava acostumado a ver. Se for aquele Fluminense com o futebol que a gente estava acostumado a ver, vence do Sporting Cristal. O Fluminense com aquela dedicação, aquele time de guerreiro que teve contra o Bahia, com mais da qualidade técnica, vence o Sporting Cristal. Então é isso que a gente espera do Fluminense. Se o Fluminense empatar, o Fluminense está classificado. Não necessariamente em primeiro, mas vai estar classificado. Porque se o Fluminense empatar, o Fluminense vai a 10 pontos. O River, ganhando do The Strong, que é o que deve acontecer, o River também vai a 10 pontos. Só que o River vai ter que golear o The Strong, porque o saldo do Fluminense é 4. O saldo do River é -2. Então o River tem que ganhar para ir a 10 pontos e golear o The Strong. Tirar um saldo hoje de 6. Então, cara, acho muito pouco provável o Fluminense não ficar na primeira colocação. Tá? Acho muito pouco provável o Fluminense não ficar na primeira colocação. Não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo complicado, até porque o Sporting Cristal está brigando por essa vaga. Se o Sporting Cristal ganhar, ele está classificado, porque ele passa o Fluminense. Ele vai a 10 pontos e o Fluminense fica com 9. Então ele vai vir aqui no Rio para jogar, para ganhar. É a única chance que o Sporting Cristal tem. Pode querer ficar ali em terceiro lugar, mas eu acho que no momento ele não está pensando na Sul-Americana do Sporting Cristal. Ele está pensando em ganhar o jogo e se classificar. Porque o Sporting Cristal só depende dele. O Sporting Cristal ganhou, está dentro. Mas para mim, da Fluminense, da Flusão, para mim dá 2-0 Fluminense em cima do Sporting Cristal. Para mim, Flusão 2, Sporting Cristal 0. Aí na quarta-feira, Nacional e Metropolitanos. E na quarta-feira também, 7 horas da noite, Internacional e Independente Medellín. Cara, o Internacional, ele pode ser o primeiro, ele pode ser o segundo e ele pode ser o terceiro. Porque o primeiro colocado, que é o Independente, tem 10 pontos. O segundo colocado é o Internacional com 9. E o terceiro é o Nacional com 8. Só que se enfrentam Independente e Internacional. O Nacional joga contra o Metropolitanos, que não marcou ponto nenhum. A tendência é que o Nacional vença. A tendência é que vença. O Nacional vencendo, ele vai a 11 pontos.
Ou seja, ele vai estar classificado de qualquer maneira. O Nacional só depende dele. O Nacional ganhou, ele está classificado. Só vai ver se é em primeiro ou em segundo, mas está classificado. E quem vai ficar fora? É Independente ou Internacional. Então, se o Nacional ganhar, que eu acho que é isso que vai acontecer, vai a 11. O Internacional tem que ganhar. Porque se o Internacional empatar, vai a 10. Então, o Internacional joga, na minha opinião, na obrigação de ganhar. O Internacional joga na obrigação de ganhar do Independente Medellín em casa. O Internacional não tem o empate, na boa, não vai adiantar. Irmão, que vai ser uma zebra monstruosa o Nacional em casa não ganhar do Metropolitanos. Vai ser uma zebra. Então o Internacional não tem outra saída. O Internacional tem que ganhar do Independente Medellín. E é um jogo complicadíssimo para o Internacional. Complicadíssimo. O Internacional sabe, ou ele vai estar nas oitavas de final da Libertadores, ou vai disputar uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. Cara, complicado para o Internacional, cara. Complicado para o Internacional. Bem complicado. Cara, deixa eu pegar aqui rapidamente, só para dar uma olhada aqui rápido. Deixa eu ver. Aqui. Terceiro. Segundo. Aqui. Internacional e Independente Medellín se enfrentaram na primeira rodada. Foi 1-1. O Internacional conseguiu empatar lá. Então, cara, tem que ganhar. Empate não vai ajudar o Internacional. Empate não ajuda o Internacional. O Internacional tem que ganhar. Ele vai ter que se expor um pouco. Não tem jeito. E o Independente Medellín vai jogar pelo empate, porque ele quer se classificar. Se der, ficar em primeiro, mas ele quer se classificar. Porque o Independente Medellín sabe que o Nacional vai ganhar. Então, se o Independente Medellín empata, deixa eu dar uma olhada aqui, o Independente Medellín empata, ele vai a 11 pontos, ele fica com saldo 3. O Nacional ganha do Metropolitano e se golear, passa, fica em primeiro lugar. Mas o empate também não está ruim para o Independente. Ele vai ficar em primeiro ou em segundo. Mas ele sabe que ele está classificado. Cara, jogo tenso. Mas para mim, vou de brasileiro, irmão. Sou barrista, sou patriota. Internacional 1-0 em cima do Independente Medellín. Inter 1-0. Independente Medellín. Aí na quarta-feira, também, 9h30 da noite, temos Corinthians e Liverpool. O Corinthians já está eliminado, né, das oitavas de final da Libertadores. A briga do Corinthians é pelo terceiro lugar para ir para a Sul-Americana, para ir disputar um jogo com o segundo colocado da Sul-Americana para ver se chega às oitavas de final. O Corinthians tem 4 pontos, o Liverpool também tem 4 pontos. O Corinthians tem um saldo -2 e o Liverpool um saldo -5. Ou seja, o Corinthians só depende do empate para ficar na terceira colocação. O Corinthians só depende do empate para ficar na terceira colocação. O Liverpool fez 4 gols e tomou 9. O Corinthians fez 4 e tomou 6. Cara, eu acho que o Corinthians consegue pelo menos um empate em casa contra o Liverpool. Corinthians e Liverpool, mas para mim ganha o Corinthians. O Corinthians, para mim, vence o Liverpool. Eu vou de Corinthians 2-0, porque o Liverpool vai chegar um determinado momento que ele vai ter que ir para cima, ele vai ter que ganhar. O empate não ajuda o Liverpool, então ele vai ter que ganhar. Então ele vai se abrir, então para mim dá timão, vai dar Coringão, 2-0, Corinthians em cima do Liverpool e classificado em terceiro colocado, ele vai lá disputar contra algum time da Sul-Americana. Mas na quarta-feira também temos Racing e Nublense, às 9h30, não tem nada a ver com o Brasil. Na quarta-feira, 9h30, Independente Del Valle e Argentino Júnior. E na quarta-feira, Flamengo e Alcas. Flamengo e Alcas aqui no Maracanã. Bom, o Flamengo não, quer dizer, está classificado mais ou menos, né?
vai ter que acontecer um desastre, né? O Flamengo tem 8 pontos, o Nublense tem 5, tá? O Nublense vai ter que ganhar do Racing e golear. Vai ter que ganhar do Racing e golear. Vai ter que fazer aí o Flamengo, na verdade o Flamengo vai ter que perder pro Alcas. Imagina que o Flamengo perca pro Alcas de 1-0. O Flamengo fica com 8 pontos e com saldo 1. O Nublense vai ter que ganhar do Racing para ir a 8 pontos e fazer ali 5-0 no Racing. Cara, quase que impossível o Flamengo não estar nas oitavas de final. O que eu acho que vai acontecer é o Flamengo, acho não, tenho quase certeza que o Flamengo vai ficar na segunda colocação, porque o Racing vai ser o primeiro. O Racing não vai... Cara, vai ser até estranho se o Racing perder para o Nublense. Vai ser até estranho. Eu não acredito que o Racing termine perca para o Nublense, então para mim o Racing vence e o Flamengo vence o Alcas. Né? O Alcas é o 4º colocado, o Alcas está brigando pelaquela terceira colocação, então o Alcas vai tentar ganhar, né? Ou se empatar não vai adiantar. Mas apesar que se empatar, vai a 5 pontos e fica com saldo melhor do que o Nublense. Então, se o Alcas empatar com o Flamengo, o Alcas fica com 5 pontos, com saldo -2. Se o Nublense perder para o Racing, o Nublense fica com saldo bem pior. Então, se o Alcas empatar com o Flamengo, a probabilidade do Alcas estar em terceiro lugar e disputar lá uma vaga na Sul-Americana é muito grande. Então o Alcas vai jogar contra o Flamengo o empate, porque o empate pode ajudar muito o Alcas. Não, mas eu acho que o Flamengo, bom, desde que seja o Flamengo que esteja com vontade de jogar bola, né? Porque o Flamengo infelizmente, um ponto de interrogação. Parece que essa parada para a data FIFA fez um mal danado. Mas para mim o Flamengo vence o Alcas. Para mim, vou aí de Flamengo. Cara, se é o Flamengo antes da parada, eu falava que dava uns 3-4-0 o Flamengo. Mas o Flamengo, nessa parada aí, eu vou botar aí 2-0 o Flamengo. 2-0 ou 2-1. O Flamengo tá tomando gol em todo jogo, pô. Então, para mim, 2-0 ou 2-1, Flamengo classificado em segundo lugar para as oitavas de final da Libertadores. Aí na quinta-feira, Boca Juniors e Monegasque, é isso. Teremos Colo-Colo e Deportivo Pereira, Barcelona e Cerro Porteño e o brasileiro que fecha a participação, né, na fase de grupos da Libertadores é o Palmeiras, que perdeu, né, no Campeonato Brasileiro para o líder do campeonato, o Botafogo, perdeu por 1-0 com muita reclamação lá do time do Palmeiras com a arbitragem. O Palmeiras joga contra o Bolívar. Bolívar que é o primeiro colocado do grupo. Tá? Bolívar e Palmeiras já estão classificados. Tá? Vão brigar quem é o primeiro e quem é o segundo. Se der empate, Bolívar é o primeiro e Palmeiras é o segundo. A campanha do Bolívar é muito boa. O Bolívar fez 11 gols e tomou 3. Tem um saldo de 8. Tem um saldo até melhor do que o do Palmeiras, cara. Surpreendente Bolívar. Surpreendente Bolívar. O Palmeiras fez 12, fez um gol a mais, mas tomou 6. Cara, eu vou de Palmeiras. Para mim, o Palmeiras vence o Bolívar. Para mim, vai ser um jogo complicado. O time do Bolívar tá bem empolgado, tá bem certinho, surpreendente. Bolívar, ninguém imaginou o Bolívar. A galera imaginava o Barcelona, alguma coisa assim. Para mim, dá Palmeiras. 2-0 Palmeiras em cima do Bolívar. 2-0 Palmeiras em cima do Bolívar. Apesar da campanha, para mim, o Palmeiras é mais time que o Bolívar. Então, 2-0 Palmeiras e classificado o Palmeiras para as oitavas de final em primeiro lugar. Corinthians já está eliminado e o que corre mais risco de não estar nas oitavas de final é o Internacional. Então, tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui!